Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre fractal. E, bom, para começar, eu vou falar sobre o que a maioria das pessoas imagina quando se fala em fractal. Eu procurei na internet e veio algumas figuras, onde o pessoal usa fractal para gerar essas figuras. Olha que interessante. Figuras bonitas. Ou, por exemplo, olha só, essa outra figura aqui. Bacana. Só que isso aqui fala alguma coisa sobre o que é um fractal? Fractal é uma teoria desenvolvida para criar figuras coloridas? Não. Fractal é uma das coisas mais importantes da matemática para a ciência. Se uma pessoa diz que conhece metodologia científica e não conhece fractal, essa pessoa não conhece metodologia científica. Fractal é essencial para a metodologia científica. Então eu vejo várias pessoas falando, metodologia científica disso foi muito bem planejada. Tá, ok. A pessoa que desenvolveu sabe o que é fractal? Sabe me explicar o que é fractal? Não. Ok, então ela não sabe o que é metodologia científica. Simples assim. Agora vamos lá, o que é fractal afinal de contas? E por que ele é tão mal empregado na biologia? Então vamos lá. Você já deve estar se perguntando, é porque eu pego no pé dos biólogos, né? É por causa da teoria da evolução, claro. Mas vamos lá. Da evolução das espécies, né? Bom, olha só. Tem várias pessoas que trabalham em Portugal e na Espanha em determinadas épocas do ano, né? O pessoal migra daqui para cá. E num determinado momento, um professor observou que nos livros das crianças aqui em Portugal dizia que o limite, a dimensão da borda entre Portugal e Espanha, da fronteira, era diferente do que se dizia nos livros espanhóis. Tá? E, bom, ele levou isso adiante. Essa diferença era da ordem de 100 km. Tá? A divisa, o tamanho correto tem mais ou menos 1.200 km e a diferença entre os dois era de 100 km, ou seja, quase 10%. Bom, então vem a pergunta, quem estava errado? Portugal ou Espanha? Qual que é o valor correto? E adivinha a resposta? Os dois estavam corretos. Portugal e Espanha, com valores diferentes, e eles estavam corretos. Qual que foi a diferença? Eles mediram os mesmos contornos praticamente, só que um país fez isso com imagem aérea, olhando todos os detalhes, inclusive, e o outro país fez a medida pelo solo, andando pela borda, ou seja, um geógrafo andou pela borda do país. E mesmo os dois garantindo que estavam mais ou menos pegando as mesmas bordas, os mesmos limites, deu uma diferença de 10%. E aí vem a questão. Ok, dá para comparar os resultados? Não dá. Porque você tem que saber o nível. Vou introduzir a palavra. O nível do fractal que você está medindo. O nível fractal. Vamos além. Vou explicar de uma forma mais simples. Você está no seu carro e você segura o volante do seu carro, do seu automóvel. E você vê que o volante ele em geral é feito de uma espécie de uma borracha, né? E tem várias ondulaçõezinhas, né? Que servem para o volante não escorregar da sua mão. E eu peço para você, olha, mede o tamanho do seu volante. Você pensa na forma prática de medir. Pega uma dessas fitas que se usa em costura, essas fitas métricas que se usa em costura, que o médico também usa para medir a cabeça do neném, que o cardiologista usa para medir o tamanho da barriga, sabe essas coisas? Pega uma fita daquela, dá a volta no volante e mede. E chega à conclusão, olha, meu volante tem 70 centímetros de circunferência. Só que eu peço para uma pessoa conferir o seu resultado. Essa pessoa vai com uma lente, uma lupa desse tamanho, certo? Vai com um paquímetro, um mini paquímetro, e vai começar a medir todas as ondulaçõezinhas, as entradinhas e as saídas da borracha do volante. E quando ela me entrega o resultado, ao invés de 70 centímetros, diz que o seu volante tem 90 centímetros de circunferência. Aí eu vou pedir para um outro pesquisador
fazer uma medida. E o cara vai com um microscópio. E no microscópio ele vê que dentro daquelas ondulaçõezinhas tem outras ondulaçõezinhas. E quando ele mede todas as ondulaçõezinhas, ele chega à conclusão que o seu volante tem 2 metros de circunferência. Pergunta: qual medida está certa? 70 centímetros, 90 ou 2 metros? A resposta é: as 3 medidas estão corretas. Só que cada uma analisando uma dimensão fractal diferente. Ok? Se eu falar para você assim, bom, qual que é o tamanho do seu volante? Você vai falar, é 70 centímetros, a circunferência, né? Então, o que é o fractal? A teoria dos fractais era importante para a gente comparar coisas. Eu só posso comparar duas coisas se eu utilizar aquele mesmo detalhe, aquela mesma forma de medir, aquele mesmo tamanho, aquela mesma dimensão fractal. Se eu usar detalhes diferentes a mais, eu vou estar medindo coisas diferentes. E os resultados não são comparáveis. Então agora, como isso se aplica na biologia? Então vamos lá. Bom, você pode sair na rua, na Praça da Sé, por exemplo, e procurar quantos seres humanos tem diferentes, com características muito diferentes uns dos outros. E você vai ver, de repente, um anãozinho, um anão com 1,10 m de altura, adulto com 1,10 m. E de repente você pode ver um gigante no sentido atual, né? Com 2,20 m de altura, né? E de repente você pode ver que tem pessoas de cores diferentes, tem pessoas negras, tem pessoas amarelas, brancas, né? E de repente você vê uma pessoa com aquela cara específica que é característica de índio, aquele rosto de índio. E você vê pessoas mais pesadas e menos pesadas, né? Magras e gordas. Você vê pessoas muito diferentes. E de repente você se pergunta, quantas espécies de seres humanos existem? E a resposta é um Homo sapiens, não é isso? Uma espécie. Bom, mas espera aí. Mas não são muito diferentes? São, mas só tem uma espécie. Agora, eu acompanhei um trabalho. O pessoal que gosta da teoria do Darwin reclamou comigo de um dos vídeos e me mandou um trabalho sobre o darwinismo. Está totalmente incorreto na minha visão, porque não usa fractal. Só que assim, eu tive a oportunidade de acompanhar o cara que escreveu aquele trabalho, porque eu fiz medidas no mesmo rio, eu estava fazendo medidas de hidrossedimentologia e o cara estava fazendo medida de classificação de peixes, né? E era muito interessante, porque tinha peixe que eu falava pro cara assim, peraí, esse peixe não é igual a este peixe aqui? E ele falava, não, isso aqui é uma espécie, esse aqui é outra. E eu olhei para ele e falei assim, peraí, como é que você sabe que esse aqui é uma espécie e esse aqui é outra? E ele falou, olha, porque esse aqui tem 11 risquinhos na lateral. E o outro tem 13 risquinhos na lateral. Eu falei, peraí, muda uma espécie para outra só por causa de 2 risquinhos na lateral? E ele falou, é assim, é a chave de classificação das espécies. Então tem 2 risquinhos, é outra espécie. Ah. E esse outro aqui, ó, porque são... Tá tudo numa vasilha só, tem bastante peixe dessa espécie. Ele falou, não, aqui não tem bastante peixe dessa espécie. Aí tem mais do que uma espécie. Eu falei, peraí, mas são todos iguais. Ele falou, não são todos iguais. Eu falei, tá, a diferença é o número de risquinhos? Ele falou, não. A diferença é o tamanho? Não. Ele falou assim, a diferença é o seguinte, eu só vou conseguir saber que espécie é qual depois que sair o exame de DNA do peixe. Olha só, o nível de detalhe. Para a classificação da espécie do peixe, o número de risquinhas na lateral conta. Ou o DNA do peixe comparado com o outro conta. Agora, para o humano, usa-se DNA para classificar a espécie? Usa-se o número de pintinhas no rosto ou em qualquer outro lugar para contar o número de espécies? Para classificar a espécie? Não. Então, peraí. Vocês acham que o nível fractal que eles estão analisando, eles estão usando na metodologia, está correto? Ou é como se estivesse comparando o volante de 70 centímetros com o volante de 2 metros? Vocês já entenderam onde que está o erro, né?
A metodologia científica está errada porque os caras não conhecem matemática. Eles pensam que classificação não usa matemática. E para fazer classificação de qualquer coisa se usa fractal. Se você não fizer uma análise consistente, ou seja, se a sua chave de classificação não considerar o nível fractal, você não pode comparar coisas diferentes. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque é um louco que me perguntou o seguinte: no planeta Terra tem 30 milhões de espécies. Como é que Noé colocou 30 milhões de espécies dentro da arca? Resposta: no planeta Terra não tem 30 milhões de espécies, nem na Quina nem na Conchinchina. Por quê? Olha só. Vou falar uma heresia aqui, uma série de heresias para os biólogos. Quantas espécies de seres humanos existem? Ok, nós concordamos, hein? Agora, quantas espécies de galinha existem? Quantas espécies de zebra existem? Quantas espécies de elefante existem? Quantas espécies de urso existem? Não, tá errado. Tem um urso polar e outro urso, um é branco, outro é marrom. Negativo. Quantas espécies tem? Fractal, amigo, fractal. Se ser humano, todos diferentes, com várias cores, só tem uma espécie, o urso tem uma espécie. Quantas espécies de borboleta existem? Quantas espécies de cachorro? Quantas espécies de pomba? Uma. Simples. Simples. Fractal. Ah, mas eu quero descer no nível fractal. Então o que está errado é a classificação dos seres humanos. Existem várias espécies, o biólogo pode dizer. Se você dizer isso, você está se equiparando aos biólogos do Hitler. Porque quem fez isso foram os biólogos do Hitler. Tem um vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição deste vídeo, sobre os biólogos do Hitler. Os quais, junto com Hitler, montaram a ideia de que existem espécies de seres humanos diferentes, uma superior à outra e coisas do tipo. Isso está errado, está incorreto. Só existe uma espécie de ser humano, uma espécie. Da mesma forma que só existe uma espécie de cavalo, da mesma forma que só existe uma espécie de galinha, da mesma forma que só existe uma espécie de tubarão. Ah, mas tem tubarão que é diferente. Meu, olha, existe uma espécie de cada tipo de animal, ok? Só existe uma espécie de peixe-boi, só existe uma espécie de tartaruga. Não existe milhões de espécies de tartaruga. A gente tem que falar do mesmo nível fractal. Ou você diz o seguinte: eu não uso metodologia científica porque eu não uso fractal. Aí tudo bem, aí eu concordo com você. Ok, você não é um cientista. Se você não usa fractal e diz que usa metodologia científica, você está falando uma heresia para os cientistas. Porque não dá para usar uma metodologia e não usar fractal. Ok? Bom, então por hoje é isso. Só um pouquinho de conhecimento sobre o fractal. E sim, não tem 30 milhões de espécies no planeta e coube todas elas dentro da arca. Simples assim. Detalhe, os dinossauros não estavam dentro da arca. Depois isso é para um próximo vídeo aí qualquer. Os dinossauros, a gente vai falar neles ainda. Muito obrigado.